Muito bem, grande abraço a você, obrigado, você que nos acompanha, nosso primeiro podcast Fala Comigo. A gente está iniciando aqui esse projeto em parceria com a Unifama, agradecer o Evandro Oliveira pela oportunidade de estarmos aqui e com frequência vamos estar nesse espaço, enfim, entrevistando personalidades, histórias importantes, né, coisas interessantes para vocês, tá bom? E hoje, no nosso primeiro podcast, eu convidei um cara que tem história aqui em Maringá para conversar com a gente, bater um papo. John Alves Correia, né? Ex-vereador, empresário, ex-radialista. Não sei se dá para dizer ex-radialista, porque quem é radialista acho que não deixa de ser nunca, né? Mas é um privilégio, prazer para mim ter você aqui, John. Bem-vindo. Ô, Gilmar, a satisfação é toda minha. Agradeço o convite de coração. Estou aí para a gente bater um papo. Legal. O John, só para justificar, né, quando eu pensei em fazer esse podcast, porque eu lembrei do John. Nós, recentemente, estivemos num evento, né, reunimos aí os dinossauros do rádio, o povo das antigas, e eu percebi que o John já sabia disso, lógico, né, mas que o John tem muita história para contar, especialmente do rádio, mas também da política, lógico, a gente vai falar sobre isso, até porque tem coisas polêmicas aí para a gente falar com ele com relação a isso. Mas vamos lá, vamos contar um pouquinho da sua história, John. Já dei uma pesquisada, né? Sei que você não nasceu aqui em Maringá, mas veio para cá bem jovem e começou já no rádio. Como é que foi isso? Eu nasci em Paranapuema, aqui na divisa com o estado de São Paulo, aqui em Teodoro de Sampaio, né? Na divisa, do lado de cá do Rio Paranapanema. Nasci ali, com 10 anos fomos embora, a família foi embora para Guaíra, e de Guaíra fomos para Naviraí. Um ano depois, ficamos apenas um ano, fomos para Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Eu passei parte da minha infância lá e vim para Maringá com um pouquinho menos de 20 anos. Eu vim para Maringá em dezembro de 83. Você já era radialista lá, não? Comecei lá. Começou lá. Comecei lá, mas era assim, recente do rádio, entendeu? Sempre gostei de microfone na escola, onde tinha alto-falante, microfone, eu estava lá, né? Talvez por isso comecei cedo no rádio. E aí comecei na rádio lá de Naviraí, que era uma rádio na época nova, recém-inaugurada, a Rádio Cultura de Naviraí. E aí me bateu aquele sonho de trabalhar em emissora grande, queria, entendeu, cara? Pela minha idade, tinha naquela época 18, 19 anos e um vozeirão e tal, né? E apaixonado, sempre apaixonado. E era uma das exigências antigas, né? Antigamente, né? Você tinha que ter padrão de voz. Não tivesse voz grave, não servia, né? E eu sempre fui apaixonado por rádio, né? As telenovelas, radionovela, as radionovelas, enfim. Naquela época isso era uma coisa bem tradicional, né? Eu gostava muito, e, enfim. E aí, cara, eu queria fazer rádio grande. A minha intenção era ir para São Paulo, entendeu? Aí saí de Naviraí para ir para São Paulo e o dinheiro só deu até Maringá. Aí fiquei por aqui. Parou aqui e ficou. Mas construiu uma história legal aqui, né? Sim, cara, foi assim... Maringá foi uma coisa de coração, né? 9 meses antes, o meu filho mais velho, Fernando, tinha nascido aqui em Maringá. É mesmo? Eu trouxe ele para nascer aqui, tinha parentes aqui e tal, né? E 9 meses depois eu indo para São Paulo, a minha intenção é ir. Mas é real essa história, né? Você estava indo e acabou a grana? Eu estava indo para São Paulo, na realidade estava indo sem dinheiro, com a cara e a coragem. Né? E acabei ficando em Maringá por conta da ignorância, cara. Assim, saí no dia 25 de dezembro, nunca tinha desgarrado da família, saí no dia 25 de dezembro de 83 de Naviraí. Peguei o ônibus do Expresso Maringá e pá, cheguei aqui, corri lá na Aviação Garcia para comprar passagem para São Paulo. Ela falou, não, esquece, passagem para São Paulo só o mês que vem, cara, lá no final de janeiro até lá, tem 10 ônibus extra por dia, já está tudo cheio, já está tudo cheio, você não consegue. E aí, cara, o que fazer? Vou voltar para Naviraí e tal. Aí o primeiro amigo que fiz aqui em Maringá foi o Osmar Pezão, lá da rodoviária. Não sei se você conhece o Osmar Pezão. Até hoje ele tem, tem um comércio. Tem comércio lá, tem uns quiosques dele lá. E naquela época ele era dono do guarda-volumes. Aí eu fui guardar minhas coisas lá no guarda-volume, porque eu não sabia o que fazer. Pô, volto para Naviraí, o que eu vou fazer agora, né? E o Osmar me convenceu que Maringá estava cheio de rádios boas, entendeu que eu deveria tentar aqui. E eu saí logo de manhã, naquele mesmo dia, saí de manhã procurando, fui na Rádio Cultura, foi a primeira rádio que fui, bati na trave lá e fui na Atalaia, foi a segunda. Fui na Atalaia, cheguei lá, eles estavam inaugurando, naquela semana, a Rádio Cidade FM, que era eles usavam uma programação enlatada e tal. Era do mesmo grupo? Não. Da Rádio Atalaia, era do Schiavone.
Ele tinha acabado de comprar a rádio de um parente dele, o Nelson Rotter. A rádio era do Nelson Rotter, ele tinha acabado de adquirir a rádio do Nelson Rotter e estava mudando a programação. Uma programação mais eclética e tal, e tirando o enlatado. E eu cheguei lá, o pessoal estava fazendo teste, ele já me levou lá para o fundo para fazer teste. Naquele mesmo dia, 10 da manhã, eu estreiei na Rádio Cidade. Você já começou ali? Comecei no primeiro programa, naquele dia. Cara, e aí você tocou na Rádio Cidade, a Rádio Cidade, eu tenho uma saudade muito grande da Rádio Cidade, porque marcou uma época também, bom, né? Cara? Foi muito bom. A Rádio Cidade, o início dela foi uma explosão, né, cara? Foi uma loucura. Tinha uma audiência... Era uma disputa grande entre a Cidade e a Maringá FM, né? Começaram juntas, na Começaram verdade, praticamente juntas, né? Abriram juntas, né? Tinha uma diferença, assim, que a Maringá FM não tocava aquilo que eles chamavam de brega, mas de jeito nenhum. Amado Batista, Roberto Carlos, sertanejo, então nem pensar, não tocava nem a pau. E nós lá na Rádio Cidade tocávamos, né? Lá a gente tocava. Enfim, foi um período muito bom. E aí, com 6 meses de Maringá, cara, eu tinha 3 empregos. Eu estava fazendo a Rádio Cidade, FM, fazendo a Rádio Jornal AM e apresentando o Globo Esporte na TV Cultura. Na TV Cultura, entendeu? Então, assim, Maringá foi para mim... Aí começou a ganhar dinheiro, ele falou, não sai mais daqui. Por incrível que pareça, cara, teve uma época boa. Além dos 3 empregos na FM, na AM e na TV, gravava muito comercial para fora, comercial de televisão, para fora. E aí, como era uma voz diferente, não estava batida ainda, eu gravei muito comercial, cara. Caiu nas graças das agências. Televisões de fora, né? Tinha várias agências aí de fora que me prestigiavam. Mas você ficou muito marcado na Rádio Cultura. Eu não sei se por conta do estilo de programa que você fazia, né? Foi meu melhor período. Foi o melhor período? No rádio foi a Rádio Cultura. Foi aí que, tipo assim, se me consagrei foi lá, entendeu, cara? Era uma audiência, era uma loucura, sabe, cara? Não tinha... É porque até hoje, quando o pessoal fala em Rádio Cultura, lógico, né, lembra de muita gente, mas o teu nome é citado, né? Você veja bem, cara, o que é a diferença? Hoje, vamos imaginar, o cara tem uma audiência boa no rádio hoje aqui. Rádio AM praticamente acabou a audiência do rádio AM, infelizmente. Né? Mas por culpa também do próprio sistema, sem dúvida, porque o pessoal não investia, qualidade de som ruim e tal. Aí veio a FM, que com uma qualidade diferente de som e tudo, ela acabou permanecendo e a AM evaporou, né? E na Rádio Cultura, cara, naquela época, nós tínhamos aqui em Maringá 2 rádios AMs que tinham audiência. A Cultura, que tinha, tipo assim, 80% da audiência, e a Rádio Atalaia, que era uma programação enlatada, gravada, né, cara? Atalaia... O Ivo Cunha gravava, não era o Ivo Cunha? Isso. Então, quando eu cheguei, era isso, né? A Cultura era a primeira colocada, sim, infinitamente na frente da Difusora, que era a segunda. Mas só tinha as 2 emissoras. Hoje você pega alguém que tem bastante audiência na FM, mas você tem que levar em consideração. Cresceu a população? Sim, cresceu. Mas entra aqui em Maringá hoje quantas emissoras FM? Pelo menos umas 20, eu tenho certeza que entra. Entendeu, cara? Então divide muito a audiência, né? E naquela época não, a audiência era ali. Você tinha 90% da audiência, era 90% da cidade te ouvindo, não tinha negócio. E o que você acha da interferência da tecnologia hoje também? Interferiu, né, na questão do... Tudo. A internet, por exemplo, cara, tem gente que prefere ouvir música hoje no Spotify, né? O cara não vai ficar dividindo o tempo dele com comerciais, né? Eu lembro que o cara ligava na FM e pedia uma música, falava, pelo amor de Deus, não solta a vinheta no meio não que eu vou gravar. Não fala a hora, não fala. Não fala a hora, não solta a vinheta que eu vou gravar, pelo amor de Deus. Então, hoje não, cara, tá no Spotify, o cara ouve música 24 horas por dia sem comercial, né, cara? Ele escolhe o que ele quer ouvir, programa que ele quer ouvir, entendeu, né? E tem as emissoras web, né, cara, que funcionam muito bem, e as próprias emissoras tradicionais também transmitem web, né, cara? Então, mas a internet é um avanço nessa área aí fenomenal. Né? Você vê hoje, os artistas, os cantores, por exemplo, eles ganham muito mais dinheiro na internet do que fazendo shows, sem né, dúvida. Entendeu? Os caras que fizeram muito sucesso no passado como cantores,
talvez não ganharam o dinheiro que qualquer cantorzinho ganha hoje. Ganha com uma música só. Entendeu, cara? Aí você me falou Por conta do advento da internet. Mas você vê a dificuldade da época também para os artistas, né? Pra você gravar um disco era muito difícil. Pelo amor de Deus. Né? Você tinha que passar por né, uma seleção criteriosa ali. E uma coisa que a internet diferencia também, antigamente era uma disputa pela audiência, né? O cara lá, o Ibope, a primeira no Ibope. Aí você ouvia outra rádio, a primeira no Ibope. Todas eram primeiro no Ibope. Né? Hoje, com o advento da internet, cara, o patrocinador, ele tá lá, ele tá vendo quem tá te assistindo, quantos seguidores você tem, quem te viu, quem tá vendo o produto que ele tá vendo. Não dá para enganar, né? Não, hoje não. O cara vende uma coisa palpável, tá ali, né? Não engana ninguém. Não engana ninguém. E na cultura, eu vou insistir na cultura aqui, porque como você disse, acho que foi ali um período legal. Sim. Você fazia um programa de manhã ali, né? De manhã, das 9 às 11 da manhã. Das 9 às 11. Das 9 às 11 da manhã. Um programa variado, né? Era de variedades, né? De variedades. Era um programa assim Você não era locutor, era apresentador. Apresentador, era uma festa o programa. Você falou que você tinha vontade de ir para São Paulo. Acho que o sonho de todo radialista era, o meu também, que eu comecei no rádio, sou radialista. Isso aqui é uma coisa grande, né? Você se espelhou em alguém lá de São Paulo para fazer aqui ou não? Não, cara, não. Aqui sim. Quando eu vim embora, não tinha ninguém na cabeça assim. Mas depois de já estar em Maringá, eu me inspirei no Eli Corrêa. Eli Corrêa. Até porque nós tínhamos aqui em Maringá o Lindolfo Júnior, que era uma mesma linha, né, cara? E aí eu ouvia muito o Eli Corrêa, entendeu, cara? E aí eu fui nessa linha. Tanto que eu fui para a Rádio Cultura justamente quando o Lindolfo Júnior saiu da Rádio Cultura. Você substituiu ele? Eu vim para a Rádio Cultura quando ele saiu. E aí você entrou na... E quando eu entrei, o programa era tarde, era não 1 hora de programa, das 3 às 4 da tarde. Tá? E o Manuel Orlando fazia de manhã, das 9 às 11. Aí a emissora, logo na frente um pouquinho, a emissora trocou, passou o Manuel Orlando para o período da tarde e me jogou de manhã, me aumentou um horário. Eu sei que foi muito bom, cara. Teve uma época da minha vida que 100% dos meus amigos eram amigos que eu fiz através do rádio, entendeu, cara? Eu fiquei muito rapidamente muito conhecido na cidade, né, cara? Era uma loucura. Onde eu ia, todo mundo me conhecia. Chegou uma época, cara, que eu me sentia o Roberto Carlos, entendeu? Eu ia fazer shows pra fora aí. Era artista, né? Tinha que ter segurança para eu sair do palco, tinha que sair escondido, cara, era uma loucura. Porque antigamente, talvez hoje, o pessoal mais novo aí, a molecada hoje, né, os jovens, não vão entender isso porque não viram isso. Mas teve uma época que o cara ouvia a rádio para ouvir o locutor. E o locutor era idolatrado. Era uma loucura, né? Hoje o cara ouve para ouvir música. Antigamente o cara trocava de emissora de rádio, ele levava a audiência toda com ele. Exatamente. O cara estava lá para ouvir ele saía para outra emissora, a audiência ia junto. Tá? Mas eu acho que isso passou um pouco, não tem, né? Mudou um pouco, né? Até porque as emissoras que sobreviveram, cara, só aquelas que tinham mais conteúdo, uma proposta mais assim de credibilidade, foram as que aguentaram ficar. Mas, aí, contando essa história, você citou nomes aí que, né, são consagrados. Manuel Orlando, né, já falecido, né? O Lindolfo, não sei... Faz tempo não vejo. O Lindolfo está em Curitiba. Está em Curitiba, né? Ele é funcionário do governo do estado. Mas fez sucesso também. Zé Alves, né? Que acho que era de outra emissora, mas também era consagradíssimo ainda. Tiveram tantos aí, né, cara? Ferrari Júnior, Paulo Puca, enfim, cara. E se você for buscar um pouquinho lá atrás, ainda na época que eu não estava aqui ainda, né? Mas aí conheço a história, em Oquincas, em Ojuca, eram os caras que comiam audiência na cidade. Né? Dá para contar aquela história que você me contou lá no churrasco, não? Do que, né? Depende. Eu tinha tomado alguma cerveja. O cara queria ser conhecido, aparecer. Sim. Eu não me lembro quem é a pessoa. Por incrível que pareça, esses dias vi uma foto dele. Eu não sei se está em Londrina ainda, mas ele estava em Londrina. Heraldo Farias. Coisa de louco. Dá para contar, não? Não, deixa isso quieto. Ele te botou numa fria, né? Botou, mas é um molecão, né, cara? Era tudo festa, né? Era tudo festa. Mas ele também era molecão. E ele sucedeu o Tico, né, que é falecido já também, faz tempo. Né? Tico. Renato Chavorski. Ele sucedeu o Tico na Rádio Cultura. E tinha uma audiência fenomenal também. Aliás, a Rádio Cultura era, você sabe que era uma sequência, né? Começava na madrugada e a programação inteira só tinha fera, né? Só tinha cara bom de rádio. Eu acho que eu era um coitadinho. E era um veículo de comunicação das pessoas, né? Atingia todos os públicos. A TV era algo bem restrito, né?
pessoal, diferente de muita gente que era dono de rádio, proprietários de rádio naquela época, o pessoal da Rádio Cultura, eles eram do rádio. Do rádio. Todos eles, todos. Joaquim Carlos, Dutra, Samuel Silveira, o Reginaldo. O Reginaldo. Reginaldo nunca foi locutor, mas ele era o cara que aguentava o rojão, porque ele era o cara firme até hoje, né? Porque era o cara das finanças, era o cara que ele produzia dinheiro na rádio, né? Mas eles eram assim, eles eram do rádio, eles eram radialistas, né, cara? Eles eram pioneiros, né? E da TV também, porque a TV Cultura era do grupo, né? Era do grupo, começou com eles. Na realidade, eles começaram com um serviço de alto-falante. No centro da cidade, na Avenida Herval, era serviço de alto-falante, depois virou rádio, né? Então eles eram do rádio, apaixonados pelo rádio, eram radialistas. E sabia fazer, né? Sabia fazer. E aí criou-se uma estrutura ao longo do tempo, cara, que era respeitada pra caramba, credibilidade pra caramba, enfim. Né? E eu pude aprender bastante com eles. O período que eu fiquei, eu fiz um período na Rádio Cultura, primeiro, se não me engano, de 8 anos, depois saí, fui para o Zé Alves, comprou a Rádio Atalaia do Ademar Schiavone, aí fui com o Zé Alves para a Rádio Atalaia e fiquei um ano e pouquinho. Chegou a trabalhar com ele lá? Fiquei um ano e pouquinho lá e voltei para a Cultura. E vamos falar do Paradão do John agora, porque se alguma coisa marcou época em Maringá, foi isso aí, né? Cara, eu sou um cara que nessa área de locução, de apresentação, eu fui, graças a Deus, eu fui um cara bem sucedido, assim, o que eu quis fazer, eu fiz. E o Paradão foi uma das coisas, que foi uma loucura. Você estava dizendo que começou em 83, Paradão? 83. Você chegou em Maringá quando, isso? Em 83. Já começou naquele final de ano a gente já fez o primeiro Paradão. E foi no centro de Maringá o primeiro. Finalzinho, na virada, eu acho que eu comecei dia 25, 26, 3 dias depois. É interessante dizer que o responsável por isso lá no começo foi o titio Cláudio, né, que é o Cláudio Real. O Cláudio Real? O Cláudio Real, conversa com ele que ele vai te falar isso. O Cláudio Real foi o precursor disso tudo, ele inventou o caça ao tesouro, que era uma loucura, entendeu? E, enfim, a Rádio Cidade começou através do Cláudio Real. Do Cláudio Real. Inclusive, o equipamento de som que tinha a rádio era tudo dele. Eu não sabia disso. Era tudo do Cláudio. E quem colocou meu nome de John foi o Cláudio Real. Ele te batizou, né? Teu nome, então, não é John? Não, vamos revelar o nome do John. Foi o Cláudio Real que começou a me chamar de John, entendeu, cara? E pegou. E ficou. Teu nome de batismo é? João. Mas é curioso que eu procurei na internet, não consta isso, só John mesmo. Só John. Minha mãe me chamava de Joãozinho. Então, foi assim, cara, naquele final de ano ele já teve um barulho, fazia uma semana que eu tava em Maringá, entendeu, cara, que eu já tinha isso na cabeça de ir lá e peguei a rádio bem na hora que a rádio estava já mudando a programação e tudo que você falava, os caras falavam na hora, vamos fazer e tal. Né? Aí na sequência, em janeiro, já veio o Caça ao Tesouro, que foi uma febre também, cara, era uma loucura o Caça ao Tesouro, era um evento que acontecia aos domingos, recadinhos da cidade, começava 8 da manhã, entendeu? O pessoal mandando recadinho. Música e recadinhos. Era tipo uma paquera, mas no rádio. No rádio. Né? E o Caça ao Tesouro era o auge da programação no domingo, no dia do domingo. Você escondia um prêmio valioso que você conseguia de patrocinadores num determinado lugar da cidade e ao longo do dia você ia dando dicas. E o pessoal ia procurando. Rapaz, a cidade inteira ia atrás, era uma loucura. Era uma loucura. E quem achava ficava com prêmio. Ganhava os brindes. Então, a partir disso, surgiu o Paradão do John. Aí veio, essa coisa foi pegando, um monte de gente fazia, né, cara, tal. E até que mudei de nome, chegou no Paradão do John. Né? Que foi aí que o negócio pegou. Você atraía milhares de pessoas, né? Ficou grande, era muita gente. Domingo à tarde. Era muita gente. Todo domingo à tarde. Às vezes passava algum período de 3, 4 domingos sem fazer, dependendo da época do ano, muito frio, alguma coisa assim, entendeu? Mas era todo domingo, era uma loucura. Você fazia região também, não? Às vezes, raramente saí de Maringá. Maringá. Acho que Sarandi eu fiz uns 2, entendeu? Itambé não fiz. Doutor Camargo fiz. Muito pouco, saí com o Paradão muito pouco, era mais aqui mesmo. E a coisa cresceu tanto que você teve que montar o teu próprio som, que já tinha muita demanda, o pessoal não conseguia te atender, em algumas ocasiões. Chegou uma época que eu tive que montar o equipamento de som nosso mesmo, eu e meu filho, Fernando, né?
montamos o equipamento e era nós mesmo. Tinha uma equipe muito boa, né? Ali na locução era eu e o João Paulo, aí tinha 4 ou 5 DJs, o meu filho, o Fernando, o Joel, irmão do João Paulo, o Bidóia, tinha uns 5 DJs bons, né? O equipamento era todo equipamento profissional para DJ, entendeu? Era uma coisa assim... Perfeita, e o pessoal conhecia muito de música, entendeu? E no final, aí a equipe era muito grande, cara. Foi crescendo, a coisa foi crescendo. Equipe de segurança, por exemplo. Eu sempre trabalhei com o pessoal do Camilos, né? Mas quando eu comecei, eu usava 2 seguranças. Quando terminei, cara, era mais de 50 seguranças e não estava dando conta. Para atender todo mundo. Era complicado. E você está me dizendo que você tirava público de outros eventos, inclusive show de gente famosa, em campanha política, você tirava público. No domingo era sagrado. O pessoal ia para o Paradão. O pessoal ia para lá. Na época, teve uma época que tinha Vinheira, o pessoal ia para Vinheira, ficava na Vinheira até um pouquinho antes das 2, de lá já vinha para o Paradão. Já direto. E aí era até 10 da noite, cara. Tinha vários entretenimentos nesse período, das 2 às 10 da noite. O que você levava? Cara, tinha show de roller, show de wheeling. De wheeling, bike trial, tinha muita coisa. Tinha muita coisa. E você começou lá em 83, foi até quando com o Paradão? O Paradão mesmo, na realidade, foi em 84, né, cara? Começou em 84. Com esses eventos, a gente começou ali no finalzinho de 83, e aí em 84 começou mesmo para valer. Aí o Paradão em 84, final de 84, ele virou o Paradão do John. E aí veio. Foi até 90? Cara, eu parei, se não me engano, do 2006. Acho que 2000 está indo já para 20 anos aí que eu parei. E mesmo, porque depois, em 92, você foi candidato. Sim, fui candidato. Em 80... Você ganhou em 92. Em 92. Em 88 eu fui candidato a vereador a primeira vez. Não deu certo. Não deu certo. Aí em 92 me elegi. E continuei fazendo o Paradão. E rádio também não? Também. Só que chegou num determinado momento que eu não dava mais conta. Eu virei presidente da Câmara. Enquanto eu não era presidente, eu dava conta de fazer. Depois eu virei presidente da Câmara, daí tive que sair do rádio, cara. Porque aí não dava tempo, sabe, cara? Mas o Paradão você continuava? O Paradão continuava porque daí eu tinha um pessoal que fazia tudo. Eu só ia lá no domingo, né? Meu filho cuidava de tudo isso, entendeu? Eu no domingo ia lá, mas eles faziam, tinha equipe que aprontava tudo. Fazia tudo, sozinho. Fazia acontecer e eu só ia no domingo lá. E você acha que depois, em 92, você se elegeu, né? Você acha que o que mais influenciou nisso? O rádio, o Paradão, que atraía muito... As duas coisas. As duas coisas. O rádio... Na realidade é o seguinte, cara, quando eu fui candidato em 88 pela primeira vez, eu, se não me engano, e o Rogério Rico fomos candidatos do rádio em 88. E até ali, todo cara do rádio que saía candidato se elegia. Entendeu? E em 88, se não me engano, fomos só nós dois, os candidatos, e ficamos fora, não elegeu ninguém do rádio. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Aí, em 92, saíram vários candidatos do rádio e o único que se elegeu fui eu. E aí começou, né, cara? Toda eleição eu dobrava a votação. Você não lembra a primeira eleição? Quantos votos você teve? 933. 933 votos. 933 votos. Para a época... Era voto pra caramba. Era muito voto. Era voto pra caramba. Mas aí eu fui, cara, toda eleição fui dobrando a votação, né, cara? E na política, meu mandato sempre foi polêmico, né? Eu sempre fui aquele cara trator, né? De atropelar, não tinha, né? Entre essas polêmicas aí, teve uma que ficou muito marcada, né? Que foi o dia que o John arrancou a camisa da sessão da Câmara. Você vê que coisa. O que rolou aquele dia lá, John? Cara, era um projeto que estava em votação e havia sido combinado que a gente não ia deixar entrar, entendeu? E aí os vereadores que combinaram pularam para trás? De manhã naquele dia pularam para trás, entendeu? Aí eu bolei um artifício lá na hora para não deixar o projeto entrar, entendeu? Com a concordância de alguns parceiros, inclusive do presidente, e acabou... Mário Socal era o presidente, sabe? Era. Aí, meu irmão, meu amigo... aí acabou que chegou a hora da sessão, não cumpriram o que combinaram e colocaram o projeto, entendeu, cara? E eu fui lá na sessão e gritei, opa, aí não, né? E aí aconteceu aquilo. Mas não votaram. Você tirou para a sessão ser encerrada. Na realidade, eu entrei no plenário sem estar trajando o terno, né, cara? E que o regimento interno aqui obriga. Você tem que estar
praxe que você tem que usar é o social. Uhum. Mas você não ia participar da sessão, então? Não, eu não estava na sessão, justamente por conta da polêmica, entendeu? Combinamos que o projeto não ia entrar e eu não fui. Uhum. Mas aí alguém me avisou, estava no gabinete e me avisou, ó, corre lá que estão colocando o projeto em discussão. Você lembra que projeto que era? Eu lembro, era um projeto do Silvio Barros, que proibia a construção de casas geminadas com terrenos com 12 metros de frente. Que eu também sempre fui contra, entendeu, cara? Você divide 12 metros, sobra 6 metros. Você imaginar que você tem que deixar uma entrada do portão de 4 metros, sobrou 2 para estacionar um carro na frente. Como é que você estaciona o carro na frente? Não tem como, né, cara? Mas esse projeto não é tão antigo, né? Não foi... Foi num dos últimos mandatos dele, não? Não, foi no primeiro mandato do Silvio Barros. E aí, ele não era contra a casa geminada, é interessante dizer isso. Ele era contra, como eu também, a casa geminada em terrenos com frente de 12 metros, entendeu? Agora, o terreno, a gente, ao mesmo tempo que a gente estava proibindo a construção do terreno de frente de 12 metros, estávamos autorizando a construção de casa geminada no terreno de 16 metros, aí ficava 8 para cada casa, né? Já aumentava, já dava para estacionar um carro. E são terrenos de 400 metros, né? 300 metros. Dividido... O tamanho do terreno, isso não era importante, era a frente. A frente da casa. Era a frente. Era contra a frente de 12 metros, porque você dividia em 2 casas, dava 6 metros só cada frente. Né? Muito apertado. Hoje tem lugares na cidade aí que as casas geminadas são de 6 metros cada casa, e chega no domingo, final de semana, tal, ninguém consegue estacionar. Você tem que pôr em frente ao portão. Não, né? não tem, não tem espaço para estacionar. Então, prova que a gente estava certo, né? Mas aí, proibia aquilo, mas autorizava nos terrenos de 8. E o Silvio estava viajando, cara, estava para a Europa e não queria que isso passasse, existia um movimento para derrubar o projeto dele. Então, ele não queria que colocasse o projeto. Era do executivo esse projeto. Era do executivo. Não queria que fosse votado para não ser derrubado. Só iria votar se fosse para não derrubar o projeto. E aí o pessoal do PT, o Humberto Henrique, estava preparando um requerimento de urgência para colocar em votação o projeto, que eles queriam derrubar o projeto. E nós não queríamos que o projeto fosse derrubado. Né? E eu combinei isso com os companheiros da base, com o presidente Mário Socal e tal. E estava tudo combinado que o projeto não ia entrar. E chegou na hora da sessão, e eles pediram para eu não ir na sessão para não dar confusão, que o pessoal que era a favor da casa geminada ia estar lá e tal. E aconteceu que ele colocou em discussão o projeto. E quando eu fiquei sabendo, eu desci e falei, ô, ficou louco? O que está acontecendo? Não combinamos que esse negócio não ia entrar, pô? Ah, não, vai entrar, vamos votar. Eu falei, não vai não. Aí entrei no plenário, sentei na minha mesa, me habilitei no painel, entendeu? Falei, se vai discutir... Eu quero votar. Vou discutir, estou dentro. Não, o senhor não pode ficar aqui trajado desse jeito. Então encerra a sessão. Pedi umas 3 vezes. Então, eu não posso, não. Então encerra a sessão. E ele não encerrou. E continuou, pediu para o primeiro secretário fazer a leitura do projeto. Aí foi o que eu falei. Olha, cara, se você continuar, não sei de onde saiu isso da minha cabeça, se você continuar, eu vou arrancar a roupa e vou subir na tua mesa. Aí ele falou, você não é homem para fazer isso. Eu, velho, na hora que ele falou, você não é homem para fazer, já arranquei. O Socal te falou? Mas assim, cara, a gente sempre foi amigo. Eu sei foi uma disso. coisa que aconteceu. Eu achei que iria encerrar a sessão, ele não encerrou. Eu perguntei de você para ele esses dias, ele falou isso aí, que era um grande cara. Não, ele é meu amigo pra caramba. Rapaz, eu arranquei a camisa, falei, se você continuar, eu vou arrancar o resto. A calça. Aí ele parou. Encerrou a sessão. Aí ele parou. Não, ainda não encerrou. O que eu fiz? Peguei todos os vereadores da base e levei para a sala dele. Como os vereadores da base estavam todos na sala dele, ele ficou sem quórum no plenário, que só ficou o pessoal da oposição lá, que era 3 ou 4 só, ele ficou sem quórum para continuar a sessão. Aí ele chamou um monte de vezes o pessoal para voltar para o plenário, eu não tranquei a porta, não deixei o pessoal. Você não deixou o pessoal sair? Aí ele teve que encerrar. Foi na marra, mas deu. Enfim, aí depois, acabou que foi voltado depois, mas em consenso com a sociedade, entendeu, cara? Foi conversado, foi explicado depois, 6 metros é pouco. Eu me lembro que esse assunto deu muita polêmica, né? Foi polêmico pra caramba. Foi porque é o seguinte, estava começando, a febre da casa geminada estava no começo, então muita gente tinha investido, comprado terreno,
entendeu? Os construtores. A maior parte de construtores. Tinha cara aí que tinha 300 terrenos, cara, para construir casa geminada, né? Mas tinha o cara que estava querendo casar, que comprou um terreninho para construir em 2, ele e um amigo dele e tal, e agora, como é que faz? Né? Então foi uma situação que daí chegou o seguinte, olha, quem já fez o projeto, entendeu? Já apresentou o projeto na prefeitura, ou já comprou o terreno, está comprado o terreno, comprovou, tal, para não ter prejuízo, faz. Está liberado. Mas daqui para frente não pode mais. Passou a valer a nova regra. Mas você falou que foram várias polêmicas. Teve alguma outra que vale destaque? Meu mandato sempre foi. Minha passagem pela política foi. Porque eu sempre fui um cara positivo, cara. Nunca fui cara de ficar... E não fui aquele político também de ficar sentado na mesinha lá no fundo. Entendeu? Que ninguém sabe se o cara é político. Tem cara que passa pela Câmara e ninguém sabe o que o cara passou. Né, cara? Eu sempre fui um cara atuante, fuçador, entendeu, cara? Então, meu nome estava sempre no auge. E, infelizmente, na política, tudo que você faz, tem um percentual da comunidade que apoia, tem um pessoal que é contra, enfim, cara. Faz parte do jogo. Faz parte. E como eu sempre fui tratorzão, entendeu, cara? Eu apanhei muito, né, cara? Eu fiz muita coisa. Tudo que eu não me arrependo de nada que eu fiz enquanto vereador, mas assim, teve muita coisa que eu poderia ter evitado, entendeu, cara? Não precisava trombar, eu brindava os vereadores. Hoje entendeu? Você faria diferente? Eu brindava vereador, brindava funcionário, entendeu, cara? Qualquer situação que acontecesse, eu era presidente, eu chamava para mim a responsabilidade, entendeu, cara? Eu exigia muito deles, mas também era esse parceiro que brindava eles, né? E nesse aspecto aí eu acho que eu pequei, entendeu, cara? Eu acho que tem muita coisa que aconteceu de errado, por exemplo, às vezes coisas bobas, entendeu? Mas que um determinado vereador que era o responsável por aquilo, um determinado funcionário que era responsável por aquilo, eu batia no peito e falava, não, eu sou presidente, isso aí é comigo, entendeu? Você comprava a briga. Comprava a briga. E aí eu paguei um pouco caro por essas coisas, né? Mas assim, não me arrependo não. A política, eu gosto muito de política. Você ficou 20 anos como vereador. 5 mandatos consecutivos de vereador e 4 de presidente. E um pouquinho prefeito, né? Eu ia tocar exatamente aqui, porque algumas pessoas talvez não saibam, mas você assumiu a prefeitura, né? Num período fui prefeito um período conturbado, aliás, não? Foi quando o Jairo foi cassado. Nós não tínhamos vice-prefeito, e o vice-prefeito do Jairo era o Marquinhos Alves, que tinha virado deputado estadual. Para virar deputado estadual, ele teve que renunciar ao mandato de vice. E aí, o substituto imediato era o presidente da Câmara. Então, quando aconteceu aquela fatalidade com o Jairo, eu era o presidente da Câmara. Eu acabei virando prefeito. Por quanto tempo você ficou? Comecei a gostar, acabou. Foi muito rápido. Estava ficando bom, parou. No finalzinho do mandato, entendeu? Quando o PT assumiu, o Zé Cláudio, deles, o Zé Cláudio assumiu, fui eu que transmiti a prefeitura para o Zé Cláudio. Eu já havia assumido a prefeitura em alguns intervalos. E aí você ficou sem mandato? Não, eu terminei o mandato junto. Eu terminei o mandato de prefeito no dia 31 de dezembro. Mas aí você estava concorrendo a vereador? Vereador, tinha sido reeleito. Você era prefeito, já era vereador reeleito. Já era vereador reeleito. Já era vereador reeleito. Aí saí da prefeitura e fui para a Câmara. E o Zé Cláudio prefeito, né? E como é que foi esse período ali? Você deu para sentir como é que é a máquina, como é que é estar na frente do administrativo? Aprendi muito, né, cara? Aprendi muito. Porque uma coisa é você fazer a coisa politicamente. Que o mandato legislativo é mais isso, mais politicamente. E já o executivo, cara, você tem que ser político e tem que ser administrador. Você tem que ter uma visão meio que globalizada das coisas para você tocar. E eu assumi num período bastante difícil. Que nós estávamos com salários atrasados de funcionário público, 13º atrasado, aquele barulho todo por conta dos acontecimentos, entendeu? Negativos, os funcionários todos achando que não iam receber pagamento naquele final de ano e tal, e eu assumi a prefeitura e saí, bicho, cobrar de porta em porta IPTU. As grandes empresas que deviam IPTU, eu ia lá conversar. Né? Você foi negociar o negócio. Porque se você não pagar, o funcionário não vai receber. O IPTU, o pessoal parou de pagar IPTU por conta dos escândalos, pararam de pagar. Né? Então foi uma barreira. Mas eu tive, assim, bastante sorte, que deu certo. Essa coisa de eu visitar as empresas, visitar aqueles maiores devedores do IPTU para pagar funcionário, deu certo, cara, que eu paguei os salários atrasados. Já fazia, cara,
acho que 6 anos, não tenho bem certeza dessa informação, mas era mais ou menos, já fazia 6 anos que a prefeitura não pagava o 13º dentro do ano. E eu, com todo aquele rolo, eu privilegiei o funcionário. Todo o dinheiro que entrou, eu não paguei fornecedores. Você zerou a conta, né? Usei para pagar os salários atrasados e para pagar o 13º, pagar o pessoal. O funcionalismo chamava, então. Terminei o ano, a política é um negócio meio complicado. Terminei o ano, cara, kits com os funcionários, entendeu? Todo mundo imaginava que ia ficar sem salário e receber. Ano seguinte, na eleição seguinte de deputado, eu fui candidato a deputado estadual, entendeu? Aí eu fiz uma pesquisa dentro da prefeitura, contratei um instituto para fazer uma pesquisa nos diversos setores, mais diversos setores da prefeitura, para ver como é que eu estava, né, cara? E por incrível que pareça, a Cida na época, a Cida, esposa do Ricardo Barros. Cida Borghetti. O Ricardo na época, cara, por conta daquele negócio da trimestralidade, fugiu pela janela, aquele rolo todo, o pessoal batia a Cida primeira, dentro da prefeitura, não só no passo, não. Nas secretarias, em todo lugar, no geral. Eu apareci em quarto. com tudo isso. Com tudo isso, igual. O pessoal não está nem aí, não lembra, não. Que coisa. Então, às vezes você ouve na política alguém falar, rapaz, os funcionários da prefeitura é como o ABC de São Paulo, decide eleição. Olha, eu sempre digo, se eles quisessem, eles decidiriam de verdade. Mas eles não se unem, eles não decidem porque eles não se unem, não tem. E você não tentou depois prefeitura? Não, cara, não. Aí foram acontecendo de diversos fatores. A minha trajetória estava caminhando para isso, para um determinado momento eu ser candidato a prefeito, cara. Porque essa pesquisa foi para deputado, você falou, né? Foi para deputado. Eu vinha crescendo politicamente, eu estava em ascensão e tal. Aí surgiu aquela história, que também foi um negócio armado para me derrubar, justamente porque eu estava crescendo, entendeu? Antes de falar, é interessante eu dizer que eu nunca tive uma conta reprovada pelo Tribunal de Contas. Eu fui presidente da Câmara 4 vezes consecutivas e nunca tive uma conta reprovada pelo Tribunal de Contas, né? Mas aí estourou aquela situação dos notebooks. Alguém fez uma denúncia para o Ministério Público, o Ministério Público foi provocado, abriu um procedimento. A princípio, a denúncia era de que eu tinha feito a licitação e metido a mão no dinheiro e não tinha comprado os notebooks. Foi essa a primeira tese no Ministério Público. Aí quando eu mostrei o equipamento pessoal, mostrei os nomes, não está aqui, eu comprei. Aí, mudaram a tese, é superfaturamento. Enfim, virou esse rolo. E o que deu aquilo? Aquilo, cara, eu acho que tem até hoje ainda uma ação que oriunda daquele processo, por conta de eu não ter cumprido uma ordem judicial. Também não cumpri embasado em lei, não foi metido a ditador. Nada disso, até porque eu sempre disse que ordem judicial é para se cumprir, não é para se discutir. Sim. Né? Nós não tínhamos ainda terminado o trâmite administrativo na Câmara, então não cabia ainda uma determinação do juiz para que eu abrisse a CPI. Né? Então, naquele primeiro momento, quando o juiz determinou que eu abrisse a CPI, eu não abri. Né? Aí, passados 2 anos, eu já tinha feito a CPI, já tinha sido arquivado, tudo. O Ministério Público solicitou à Justiça que aplicasse uma multa em mim, por conta de eu ter desobedecido a Justiça naquele momento e não ter aberto, naquele primeiro momento, e não ter aberto a CPI. Né? E aí, por incrível que pareça, perdemos prazo no recurso dessa decisão. E aí, esse é um processo que roda ainda até hoje. Até hoje, que foi onde fui condenado. Porque isso foi lá bem atrás, sim. No último mandato teu, não? Não, foi no penúltimo. Ainda tive um mandato. Você ficou até 2010? Fiquei até 2010. Até 2010. Foi no penúltimo mandato. Mas, enfim, foi uma coisa que, embora desprazerosa, que me deixou bastante, assim, triste, porque eu não merecia aquilo, cara, por conta da carreira que eu vinha fazendo politicamente. Era uma carreira boa, tava tudo dando certo, sabe, cara? E foi uma coisa feita para me derrubar, entendeu, cara? E conseguiram, se não me derrubar, até porque eu saí da política na hora que eu quis, não foi na hora que eles quiseram, não. Eu saí quando eu decidi, falei, não quero mais ser candidato. Você não perdeu a última eleição, por exemplo? Não, lá atrás não, eu perdi agora a passada que eu fui disputar, entendeu? Para fazer voto para o partido. Isso, mas lá atrás não. Lá atrás não. Você não fui falou, candidato. parei. Eu parei,
Parei, não fui candidato e saí. Então eu entrei quando eu quis e saí quando eu quis, entendeu, cara? É bem verdade que machucou bastante, entendeu, cara? Mas isso tudo me fez amadurecer, sabe, cara? Eu sempre fui um cara, nunca guardei rancor de ninguém por conta disso. No momento ficava muito rancoroso. Trator, quando eu falo trator, é justamente por aquela coisa do ímpeto, do primeiro segundo, do primeiro momento, entendeu? Agir no calor ali. No calor da ação, sabe, cara? Então, às vezes você fazia coisa que depois se arrependia de fazer. Mas assim, no geral não, cara. No geral, eu acho que cumpri o papel que eu tinha que cumprir. Fiz 5 mandatos bons de vereador, fui um vereador atuante, entendeu? Fui um presidente atuante. Você foi 4 vezes presidente? 4 vezes presidente. Entendeu, cara? E para você ser 4 vezes presidente da Câmara, para ser 5 vezes vereador já é complicado, porque a reeleição, cada reeleição é mais difícil que a outra, cara. Porque você tem que voltar no eleitor, entendeu? Para pedir o voto. E aí? O cara está acompanhando a tua trajetória, tá? De repente tem um desgastezinho, o negócio. Entendeu? E eu vinha, cada eleição eu dobrava, vinha aumentando a minha votação. Isso até o final. No último mandato que caiu. Levei um pau no pinga-fogo ali na véspera. Ele estava no auge da audiência dele, na véspera da eleição ali, ele me deu uma cutucada lá. Foi determinante? Foi determinante. Eu consegui, na véspera da eleição, no sábado, reunir num salão 2.500 pessoas. Se eu não faço aquela reunião, eu não tinha sido eleito. Entendeu? Para recuperar o prejuízo que ele tinha me causado no programa dele no último sábado antes da eleição. Tinha uma influência grande, né? Não, pô. Pinga-fogo. A gente estava falando de rádio também, que tinha muita influência, né? Quando você estava lá no começo. Pinga-fogo tinha uma influência na política violenta. Guarda-mágoa dele? Não, de ninguém. Graças a Deus. Nunca tive, cara. Aquela coisa assim, ó, esse cara aí não senta na mesma mesa que ele para tomar um refrigerante. Não sento, mas é assim, cara. Ele que cuida da vida dele, eu cuido da minha. Não tem nada, cada um entendeu? na sua, né? Cada um na sua. Não morrerei disso, entendeu? De rancor, de raiva, de sentimento de vingança, de ninguém. Nós estamos aqui caminhando já para a reta final, infelizmente, né, John? Porque dá para a gente ficar o dia todo aqui falando. Nesse tempo todo que você ficou lá, a gente já falou de algumas polêmicas, não dá para falar de tudo. Mas o que você se orgulha? Além da tua trajetória que você falou, né? Sei lá, o que você acho que de melhor você fez ali para Maringá, para a população, em forma de projeto, ou uma briga que você comprou, enfim. É assim, cara, uma das coisas, foi um projeto do Executivo, mas a ideia partiu de mim, entendeu, cara? Eu trouxe isso do Mato Grosso do Sul. O passe do estudante. É uma coisa que tinha que partir do Executivo, mas quem trouxe a ideia, quem começou, o primeiro a trazer isso para o prefeito, fui eu, entendeu? Então, não vou dizer que seja mérito meu o passe do estudante. Mas você tem uma participação muito importante. Foi a partir de mim que começou, entendeu? Isso te orgulha. Então, isso me orgulha muito. Isso me orgulha muito. E entre rádio e política, o que você acha que é mais viciante? Porque dizem que rádio é cachaça, você não esquece. Não, o rádio é viciante, né, cara? Agora, e até dá para explicar isso, né? A política também sempre esteve no meu sangue. Meu pai era político e sempre teve, né? Eu me filiei no MDB, cara, com 18 anos de idade, mas eu já era militante bem antes, entendeu? Começou cedo mesmo. Comecei cedo. E teve um momento da minha vida que eu tive que escolher entre o rádio e a política. E eu tive que deixar o rádio, cara, porque eu estava em ascensão na política, entendeu? E não sobrava mais tempo para fazer o rádio. E isso foi uma coisa que me doeu muito. Porque, embora a política esteja no meu sangue até hoje, eu sou um cara politizado, gosto de política pra caramba, mas eu era apaixonado pelo rádio. Sou até hoje. E não tem vontade de voltar, não? Eu durmo ouvindo rádio, não? Eu tenho. Não sei se me cabe mais nesse meio. Não, porque o papo hoje é outro, eu já estou com 61 anos. 61. O papo já é outro. A molecada que está aí tem um papo mais alegre. Eu já não tenho mais aquele pique, né? Talvez até consiga fazer algumas coisas que eu fazia no rádio. Eu acho que sim. Mas, assim, por exemplo, eu sou da velha época da cartucheirona, entendeu, cara? Do discão de vinil. Saudade. Eu mantenho alguns até hoje, né, cara? Do discão de vinil, do operador lá do outro lado, entendeu? Hoje não, hoje, pô, a tecnologia avançou, o cara tá sozinho ali, bicho. Isso tudo eu teria que aprender se eu voltasse pro rádio, entendeu?
Eu não sei que se com 61 anos eu consiga aprender alguma coisa. E o que você está fazendo hoje em dia? Isso, a família tinha uma empresa, entendeu? Eu, enquanto a família teve essa empresa, eu estava junto com eles tocando, e agora a empresa foi vendida. E eu entrei com pedido de aposentadoria em março desse ano. Não saiu ainda, estou na expectativa, aliás, estou precisando muito. Atenção, pessoal. É assim, mas eu tirei o pé do acelerador. Eu quero voltar a fazer alguma coisa agora no início do próximo ano. Eu tenho que inventar alguma coisinha para fazer, porque a gente não consegue, né, cara? Ficar parado. A gente sempre trabalhou, não consegue ficar parado, né? Aí eu não sei se dentro dessa área da locução, mas alguma coisa eu vou ter que fazer a partir de janeiro. Até porque eu tenho que ajudar a molecada a manter a casa lá. Eles estão sozinhos no negócio. E como é que você vê a política hoje? Maringá, vamos falar de Maringá hoje. Como é que você vê? A gente sabe que tem muitas coisas polêmicas aí, né? Na atual administração, e sempre há, né? A política sempre tem essas questões polêmicas. Como é que você vê hoje? Essa questão de polêmica, cara, qual administração que não tem, né, cara? Não tem como, nem Cristo agradou a todos, né, cara? Não tem como se agradar a todo mundo, né? Hoje eu estava ouvindo uma reportagem, por exemplo, não sei se na CBN, ou que emissora que eu estava ouvindo, o cara só faz as coisas pro centro. O pessoal fala muito isso. Só faz as coisas pro centro. Isso e prainha, né? Estou falando da prainha. Mas aí tinha um outro que só fazia lá pro bairro, não sei na onde. Então isso é muito relativo, né, cara? Né? Eu acho que o importante, cara, é chegar no final do mandato do prefeito, ele ter realizado pelo menos metade daquilo que ele prometeu que ia fazer. Metade. Se o cara conseguir metade, cara, ele fez um bom mandato. Você está querendo dizer com isso, então, que promete-se muito também. E não dá para cumprir tudo, sim, né? não tem como. Política, cara, não dá para cumprir tudo. Né? Você pega um plano de governo, por exemplo. O plano de governo é um documento registrado na Justiça Eleitoral, tá ali e tal. É uma proposta de governo, tá lá. Vai lá e pega aquela cartilha, é uma cartilha, vai lá e vê se tudo foi cumprido. Não. Difícil. Mas em compensação também vai ter muita coisa que o cara não prometeu, que não estava lá, que ele fez. Que vai acontecendo no decorrer do mandato que o cara, né? Agora, quando o cara é muito ruim, aí, cara, aí não tem jeito de você, né? Mas se o prefeito ele conseguiu tocou a cidade, não endividou, não quebrou a prefeitura, conseguiu deixar a cidade, nem que seja a parte dela bonita, entendeu, cara? Já está valendo. Está valendo, cara. Né? Isso no Executivo. E o Legislativo, como é que você vê hoje? Ainda tem colegas teus lá, né? Sim, tem. Mário Socal está lá. Mário Socal está lá. Da minha época está o Mário Verri, está o Altamir, está o Bravinho. O Bravinho é o mais antigo. O Bravinho entrou sempre lá, né? Bravinho entrou quando eu entrei. Também, né? Entrou em 92. Entrou em 92. Né? Um baita de um vereador, cara. Por isso que se reelege toda a eleição. Né? A grande realidade é o seguinte, aquela história de que a função do vereador é fiscalizar e legislar. Entendeu? Agora, o cara que entra ali só para fiscalizar e legislar, só fica um mandato. O que tem que fazer mais? Você tem que ter um tipo de trabalho para você estar junto com a comunidade. Porque o que o cara vai falar na próxima eleição? O que você fez? Velho, eu denunciei o prefeito, eu denunciei não sei o quê. Você denunciou só isso? Não fez nada lá para minha rua, não fez nada. A pessoa quer efetivamente alguma coisa... Acabou, cara, entendeu? E aí, eu costumo dizer o seguinte, às vezes eu vejo... O vereador não faz, mas ele pode cobrar isso, né? Uma melhoria para o bairro, Não, mas é uma situação que ele faz. Ele faz uma única vez. Mas ele faz. Prefeito é o cara que executa, é o executivo. Isso. Vereador é o legislador, é o que faz leis. Entendeu? O prefeito não levanta um tijolo na cidade... Se não passar pelo... Se a Câmara não autorizar. Entendeu? Tudo que o prefeito fizer na cidade, ele fez porque a Câmara autorizou. Em compensação, o prefeito não planta um tijolo em lugar nenhum do vereador que foi inimigo dele. Acabou, cara. Então, eu fico vendo vereadores que brigam o mandato inteiro com o prefeito. Não é dizer que você tem que defender o prefeito, estar abraçado com o prefeito em qualquer situação. Nada disso. Entendeu? Mas se você quiser ser um vereador atuante para a sua comunidade, se você for contra o prefeito, você não faz nada. Tem que ter uma parceria. Acabou, cara. Um bom convívio, né? Não, vamos lá. É comum na política o cara vir, olha, uma árvore podre vai cair na minha casa. Eu acho que hoje nem sendo amigo do prefeito corta, é muito difícil. Está muito burocrático. O quadro de funcionários da prefeitura, se não me engano, a prefeitura só tem 2 engenheiros florestais. Não dão conta. E fora a burocracia também, né? É bem complicado. Não dão conta. Mas, tem um buraco lá na frente da minha casa, tem que tapar o buraco. Você vai pedir para quem? É para o prefeito, ele é o cara que executa, ele é o cara que vai pegar lá para o cara do serviço público e falar, vai lá e tapa o buraco. Entendeu? Agora, se você é um cara que não tem relacionamento com o prefeito, você é um cara que está todo dia xingando o prefeito, brigando com o prefeito, ele vai tapar o buraco que você pediu? Não vai, cara. Né? Isso é uma coisa... reflete a tua eleição. Claro, reflete no seu mandato, cara, entendeu? Por quê? O Claudio Miro pediu para mim uma situação.
eu não atendi. Aí chega a eleição, vou te procurar, ô amigão, eu sou candidato de novo, o que você vai falar para mim? Vai passear. Isso é normal, é você, todo mundo, é todo eleitor. Então você tem. Ah, não, mas essa não é a função do vereador. Cara, mas você tem que fazer, porque se você não fizer. Eu tenho uma lembrança de uma situação que eu sempre falo para as pessoas. Né? Um dia me chegou na Câmara um senhorzinho e uma moça. Desesperada. Marido caminhoneiro estava no mundo, viajando. O sogro dela, esse senhorzinho, matou uma leitoa e estava com o tacho lá fazendo a pururuca do corinho da leitoa, o torresmo. A criança de 4 anos me cai dentro do tacho. Meu Deus. Tá? E aí foram pro HU, atenderam no HU, encheram a criança com aquela pomada. Isso faz tempo pra caramba, tá? Encheram a criança com aquela pomada amarela lá, tal, papai, e mandaram a criança para casa, entendeu? Pô, mas como é que vai ficar em casa daquele jeito? Aí precisava de hospital. Daí me procuraram. E aí, como é que faz? O vereador, ele é o cara que vai ficar ali sentado? Não, meu negócio é legislar e fiscalizar. Não posso. Procura a secretária de saúde que não posso fazer nada. Cara, botei no carro e saí desesperado. Fui procurar o Pupulim, que era secretário de saúde naquela época, que atendeu, correu e tal, e conseguimos internar a criança, e depois foi para Curitiba, entendeu? Ou seja, esse também é um papel do vereador. Qualquer cidadão, isso é uma coisa que toca qualquer cidadão. Entendeu? Até porque agora, às vezes é o meio mais fácil, né? Claro, aí além de cidadão, você é político, cara, a pessoa te bater na porta com uma situação dessa e você não atender, pelo amor de Deus, é o fim do mundo. Né? Ô John, não dá pra gente conversar mais, infelizmente, uma outra eu convido outra vez. Topa de vir? Então vamos lá. Te agradecer por essa participação aqui. E, como eu te falei, né? Se for falar tudo, a gente tem um monte de coisa pra falar. E quem sabe numa próxima então, tá bom? Beleza, tranquilo. Valeu, John. Um abraço, muito obrigado por ter lembrado de mim. Valeu. Esse é o John Alves. Um abraço a todos, obrigado aí pela audiência e até a próxima. O Centro Universitário Metropolitano de Maringá nasceu com o propósito de promover a formação integral dos alunos por meio das atividades de ensino presencial e EAD. A Unifama iniciou suas atividades acadêmicas em 2000.